O Egito Antigo, por si só, já chama muita atenção das pessoas, mas uma de suas grandes curiosidades são seus mitos antigos, a sua antiga mitologia. Você já ouviu falar a respeito da mitologia egípcia? Nesse vídeo, pensando a respeito do Egito, eu resolvi trazer para todos vocês a mitologia, os mitos dos antigos egípcios, suas divindades e muito mais. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas que têm curiosidades a respeito do Egito Antigo. Mitologia egípcia é a coleção de mitos do Antigo Egito que descrevem as ações dos deuses egípcios como um meio de entender o mundo ao seu redor. As crenças que esses mitos expressam são parte importante da religião egípcia antiga. Os mitos aparecem frequentemente em escritos e arte egípcias antigas, particularmente em contos e também em um material religioso como hinos, textos ritualísticos, textos funerários e a decoração de templos. Essas fontes raramente contêm um relato completo de um mito e frequentemente descrevem apenas breves fragmentos. Inspirados pelos ciclos da natureza, os egípcios viam o tempo no presente como uma série de padrões recorrentes, enquanto os primeiros períodos de tempo eram lineares. Os mitos são definidos nesses primeiros tempos, e o mito define o padrão para o ciclo do presente. Os eventos presentes repetem os eventos do mito e, ao fazê-lo, renovam Ma'at, a ordem fundamental do universo, segundo os egípcios antigos. Entre os episódios mais importantes do passado místico estão os mitos da criação, nos quais os deuses formam o universo a partir do caos primordial. As histórias do reinado do deus Sol-Ra sobre a Terra e o mito de Osíris, sobre as lutas dos deuses Osíris, Ísis e Horus contra o deus destrutivo, no caso, Sete. Os eventos do presente que podem ser considerados mitos incluem a jornada diária de Ra pelo mundo e sua contraparte sobrenatural, o Duat. Temas recorrentes nesses episódios míticos incluem o conflito entre os defensores de Ma'at e as forças da desordem, a importância do faraó na manutenção de Ma'at e a morte e regeneração contínua, aí basicamente das divindades. Os detalhes desses eventos sagrados diferem muito de um texto para o outro e frequentemente parecem contraditórios. Os mitos egípcios são primariamente metafóricos, traduzindo a essência e o comportamento das divindades em termos que os humanos possam entender. Cada variante de um mito representa uma perspectiva simbólica diferente, enriquecendo a compreensão dos egípcios sobre os seus deuses e o mundo. A mitologia influenciou profundamente a cultura egípcia. Ela inspirou ou influenciou muitos rituais religiosos e forneceu a base ideológica para a realeza. Cenas e símbolos do mito aparecem na arte e em tumbas, templos, amuletos, entre vários outros. Na literatura, mitos ou elementos deles foram usados em histórias que variam do humor à alegoria, demonstrando que os egípcios adaptaram a mitologia para servir a uma ampla variedade de propósitos. Origens. O desenvolvimento do mito egípcio é difícil de rastrear. Os egiptólogos eles devem fazer inferências, no caso, sobre suas primeiras fases, com base em fontes escritas que aparecem muito mais tarde. Uma influência óbvia no mito é o ambiente natural dos egípcios. A cada dia o sol nascia e se punha, trazendo luz à terra e regulando a atividade humana. A cada ano, o Nilo inundava, renovando a fertilidade do solo e permitindo a agricultura altamente produtiva que sustentava a civilização egípcia. Assim, os egípcios viam a água e o sol como símbolos da vida e pensavam no tempo como uma série de ciclos naturais. Esse padrão ordenado estava em constante risco de interrupção, inundações e excepcionalmente baixas resultavam, no caso, em fome. E inundações altas destruíam, no caso, aí as plantações e edifícios.
O hospitaleiro Vale do Nilo era cercado por um deserto árido, povoado por povos que os egípcios consideravam inimigos de civilizações e inimigos aí no caso da ordem. Por essas razões, os egípcios viam sua terra como um lugar isolado de estabilidade ou Ma'at, cercado e ameaçado pelo caos. Estes temas, ordem, caos e renovação, aparecem repetidamente no pensamento religioso egípcio. Outra possível fonte para a mitologia egípcia é o ritual. Muitos rituais fazem referência a mitos e às vezes são baseados diretamente neles. Mas é difícil determinar se os mitos de uma cultura se desenvolveram antes dos rituais ou vice-versa. Questões sobre essa relação entre mito e ritual geram muita discussão entre egiptólogos e estudiosos da religião comparada em geral. No Egito Antigo, as primeiras evidências de práticas religiosas são anteriores aos mitos escritos. Os rituais no início da história egípcia incluíam apenas alguns motivos do mito ou alguns resquícios do mito. Por essas razões, alguns estudiosos argumentaram que no Antigo Egito os rituais surgiram antes dos mitos. Mas, como as primeiras evidências são tão esparsas, a questão pode nunca ser resolvida com total certeza. Em rituais privados, que são frequentemente chamados de mágicos, o mito e o ritual são particularmente intimamente ligados. Muitas das histórias semelhantes a mitos que aparecem nos textos dos rituais são encontrados em outras fontes. Até mesmo o motivo generalizado da deusa Ísis resgatando seu filho envenenado, Horus, aparece apenas neste tipo de texto. O egiptólogo David Frankenfurter argumenta que esses rituais adaptam tradições míticas básicas para se adequarem ao ritual específico, criando novas histórias elaboradas chamadas de historiolas, baseadas no mito. Em contraste, no caso, J.F. Burghoutz diz sobre os textos mágicos que não há um fragmento de evidência de que um tipo específico de mitologia não ortodoxa foi cunhado para este gênero. Grande parte da mitologia egípcia consiste em mitos de origem, explicando os primórdios de vários elementos no mundo, incluindo instituições humanas e fenômenos naturais, que muitas das vezes não têm consenso com eles mesmos. Agora falando a respeito de alguns dos principais mitos egípcios antigos. Lembrando que algumas das categorias mais importantes de mitos são, no caso, descritas aqui agora por mim, devido à natureza fragmentária dos textos dos mitos egípcios. No caso, há pouca indicação em fontes egípcias de uma sequência cronológica de eventos míticos. Criação. Entre os mitos mais importantes estavam aqueles que descreviam a criação do mundo. Os egípcios desenvolveram muitos relatos da criação que diferem muito nos eventos que descrevem. Em particular, as divindades creditadas com a criação do mundo variam em cada relato, ou seja, não tem consenso. Essa grande diferença, ela reflete em parte o desejo das cidades e sacerdócios do Egito de exaltar seus próprios deuses patronos, atribuindo a criação a eles. No entanto, os relatos divergentes não eram considerados contraditórios. Em vez disso, os egípcios viam o processo de criação como tendo muitos aspectos e envolvendo muitas forças divinas. Uma característica comum dos mitos é o surgimento do mundo das águas do caos que os cercam. Esse evento representa o estabelecimento de Ma'at e a origem da vida. Uma tradição fragmentária centra-se nos 8 deuses de Ogdoad, que representam as características da própria água primitiva. Suas ações dão origem ao Sol, representando-nos nos mitos da criação por vários deuses, especialmente por Ra, cujo nascimento forma um espaço de luz e secura dentro da água escura. O Sol nasce do primeiro monte de terra seca, outro motivo comum nos mitos da criação, que provavelmente foi inspirado pela visão de montes de terra emergindo quando a enchente do Nilo recuou. Com o surgimento do Deus Sol, o estabelecimento de Ma'at, o mundo tem seu primeiro governante. Relatos do primeiro milênio a.C. focam nas ações do Deus Criador em subjugar as forças do caos, que ameaçam o mundo recém-ordenado.
Atum, um deus intimamente ligado ao Sol e ao Monte Primordial, é o foco de um mito da criação que remonta, pelo menos, ao Reino Antigo. Atum, ou Atom, que incorpora todos os elementos do mundo, existe dentro das águas como um ser potencial. No momento da criação, ele emerge para produzir outros deuses, resultando em um conjunto de 9 divindades, a Enéade, que inclui Geb, Nut e outros elementos-chave do mundo. A Enéade pode, por extensão, representar todos os deuses, então sua criação representa a diferenciação do ser potencial unificado de Atum na multiplicidade de elementos presentes no mundo. Agora falando a respeito dos deuses egípcios, os deuses egípcios eles tinham uma particularidade muito intrigante, que era a sua aparência. Os deuses egípcios eles eram zoomórficos em sua grande maioria e também eles eram antropomórficos. Mas o que é zoomórficos? Basicamente eles eram metade animais e metade seres humanos. Dentre todas essas divindades, nós temos as principais divindades do Antigo Egito que foram adoradas e consideradas como detentoras da criação do mundo. Eles não tinham consenso de qual delas criou realmente o mundo, não se sabia corretamente a respeito disso. Mas as principais divindades egípcias antigas são Aker, que era um deus da terra e do horizonte, Amon, que era um deus criador ou divindade tutelar da cidade de Tebas, e também Anhur, que era um deus da guerra e da caça. O famoso Anubis, graças às produções cinematográficas, Anubis ganhou grande palco, que é o deus dos funerais, né, do embalsamamento, deus aí dos mortos também, e tinha ali uma ligação com as múmias. Nós também temos Apis, que era o touro, que era representante do poder e da força. Ele era uma divindade patrona aí de Mênfis. Nós temos Atom, nós temos Ptah, nós temos Atum, Benu, Bes, Geb, que era também o deus da terra e membro da Eníade. Tínhamos também Isis, Bastet, Sekhmet, que eram deusas femininas. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Escrevam nos comentários mais mitologias que vocês querem que eu traga aqui para todos vocês conhecerem mais um pouco a respeito delas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.